Mais temido que nunca, Aedes aegypti se torna o inimigo número 1 em muitos países e a Organização Mundial da Saúde faz alerta para a microcefalia. Veja também no Rio Claro Notícias. Caminhão com carga roubada tomba em alça de acesso à rodovia Washington Luiz, em Cordeirópolis. Crime aconteceu na cidade de Mogi Guaçu e o motorista perdeu o controle já aqui em Cordeirópolis. A carga está avaliada em quase R$100 mil. E no esporte, Rio Claro Basquete emplaca 2 vitórias seguidas pela primeira vez no NBB 8. E hoje, aqui no Rio Claro Notícias, você vai conhecer a história daquele cara ali, o Leopoldo, o galo que acha que é uma pomba. Olá! Hoje um acidente envolvendo um caminhão com carga roubada deixou parte do acesso ao Washington Luiz interditado em Cordeirópolis. O veículo estava carregado com papel sulfite que ficou espalhado na calçada, porém apenas uma das faixas teve que ser bloqueada. A suspeita é que o motorista tenha perdido o controle ao fazer a curva. A carga, avaliada em quase R$100 mil, foi furtada nesta madrugada na cidade de Mogi Guaçu. E então os criminosos desmembraram o veículo. Essa parte aqui da frente pertence a um outro caminhão e o proprietário é da cidade de Piracicaba. Ele agora terá que dar explicações à polícia. O envolvimento dele no crime não foi descartado. O objetivo que eles desmembram é para evitar o rastreamento. Então eles atrelaram outro cavalo. E o cavalo que está atrelado nesta carreta, o que vocês puderam levantar desse veículo? A princípio levantou que é de Piracicaba, só que ele vai ser apreendido porque o proprietário daquele veículo vai ter que explicar por que o veículo dele está atrelado a um reboque roubado. A cabine original furtada em Mogi Guaçu foi encontrada escondida na cidade de Limeira. O motorista fugiu logo após o acidente. A polícia não encontrou nada que pudesse identificá-lo. O veículo deve ficar no local até a retirada da carga e da carreta. Bom, agora a gente vai falar sobre um tema importante aqui comigo, a doutora Suzy Berbert, ela que é médica infectologista da Fundação Municipal de Saúde, falando um pouquinho dessa questão do Zika vírus. Quem achou que a dengue seria a maior dor de cabeça em 2016, realmente o Zika veio e surpreendeu, acho que o mundo todo. Doutora, inclusive a Organização Mundial da Saúde decretou esse alerta aí e eu queria saber de você como que isso pode ajudar, de repente, a combater a doença aqui no Brasil. Obrigado pela presença. Eu agradeço também. A questão do Zika, ela realmente, de início, ela não preocupou tanto, porque é uma doença que ela é menos grave das 3 aí, dessas transmitidas pelo mosquito, que é o dengue, o chikungunya. E o Zika, ele é o que tem menos gravidade em termos de causar quadros graves, em termos de causar óbito. Mas o fato de depois a gente perceber que tinha uma relação, então, entre o Zika vírus e, sobretudo, então, esses casos de microcefalia, fez com que a Organização Mundial de Saúde e os países, eles estejam alertas. Isso é super importante, porque isso faz com que haja um aporte de recursos financeiros, desenvolvimento de vacina e outros recursos para combater. Vem o mundo inteiro, principalmente países que têm esse desenvolvimento técnico no laboratório para desenvolver o mais rápido possível algum tipo de vacina. Agora, os Estados Unidos divulgou ontem, inclusive, um caso de Zika vírus, o primeiro do país, no Texas, e que teria sido transmitido por relação sexual. Tem mais essa ainda, doutora? Realmente acaba trazendo uma gravidade ainda maior? É um meio não tanto efetivo, não é o mais comum, é mais raridade, porque o vírus, já que ele está no sangue, ele pode circunstancialmente ser encontrado no sêmen, por exemplo, e ser transmitido na relação sexual. Mas, de longe, isso não é o que tanto não preocupa. O que preocupa realmente é a transmissão pela picada do mosquito. Tá. Agora, com relação no Brasil, houve aí um aumento já considerável de quase 50% nos casos confirmados, um dado interessante, de 270 para 404, quase 50%, como eu falei. E os casos suspeitos aumentaram também 14%. A gente tem feito a cobertura local, a gente tem feito esse trabalho e a gente está vendo que no Brasil existe esse alerta, inclusive. O governo federal divulgou aí uma medida provisória permitindo que as pessoas, os agentes, entrem nas casas, inclusive de quem não autorizar, com força policial se for necessário. Estava faltando um pouquinho isso, doutora, na verdade, para controlar a doença?
A gente no município, a gente já teve, né, uma lei anterior e, na verdade, isso acho que era um problema de todos os municípios, né, essa dificuldade das pessoas, às vezes, não colaborarem, não abrirem suas casas. Eu acho que isso facilita, é algo que vai no cerne da questão, porque se você for pensar em prevenção, realmente o primeiro olhar preventivo não é usar repelente, é você eliminar os criadouros, né? Então, para se eliminar os criadouros, você precisa ter acesso a onde esses criadouros estão. Então, eu considero de muita importância, sim. Qual que é o principal alerta? Qual que é o principal momento em que a pessoa tem que identificar essa questão do Zika, sintomas, para a gente orientar a pessoa a procurar um cuidado, um socorro o mais rápido possível? E que tipo de agravamento pode causar se não procurar? Os sintomas dessas 3 doenças são parecidos, basicamente febre, dor no corpo. O que difere uma ou outra, primeiro, a que tem gravidade é a dengue, né, a que tem maior gravidade. É difícil esses outros 2 vírus darem casos mais graves. Mas tem algumas coisas que diferenciam, né? O Zika é uma doença geralmente mais leve, pode dar aquele vermelhãozinho na conjuntiva que diferencia, e o Zika costuma dar muito o vermelhão no corpo, que a gente chama de exantema. O chikungunya dá mais dor articular, né? Nas articulações, e o dengue é aquela dor, a gente fala assim, é dor na carne mesmo, né? A dor da dengue. Mas a gente tem que conduzir, a princípio, tá com febre, tá com esses sintomas, a gente conduz como dengue, na hidratação, que é dos 3 o principal. A preocupação com relação ao Zika é a gestante. Então, se uma gestante tiver um quadro de vermelhão no corpo e coceira, ela tem que comunicar ao médico que faz o pré-natal para que o médico faça os exames, que a gente já está tendo todo o fluxo de exame, a gente já tem no município montado uma estrutura para a gente colher exames dessas gestantes para saber se ela, por acaso, foi contaminada com o Zika vírus, porque a preocupação é a malformação, né? Suspeito em Rio Claro, por enquanto, nenhum caso. A gente tem investigado, mas temos descartados alguns casos, né? Menos mal. E lembrar também que tem coisas circulando aí pela internet, dizendo que o vírus, uma questão de pânico, umas coisas infundadas, dizendo que o vírus pode causar prejuízo de microcefalia em crianças que já nasceram, que pode dar dano neurológico. Então, lembrar que isso daí, assim, não tem fundamento científico. A microcefalia acontece no período pré-nascimento, especialmente nas 12 primeiras semanas de gestação, que é quando a mulher tem que ter cuidado, né? Qualquer desses vírus pode causar dano neurológico, dengue, mas são raríssimos. Então, não é isso, seria não a regra, seria exceção. Fora do pré-natal, fora desse período, a criança ou adulto ter algum problema neurológico. Maravilha, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco e pelos esclarecimentos importantes com relação a esse assunto que tem deixado todo mundo muito preocupado. Obrigado pela participação. Quarta-feira, você já sabe, é dia das dicas do mercado imobiliário. Aqui comigo, Marcos Hoflin. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Paulo? Tudo jóia? Tudo jóia. Com as perguntas que já chegaram aqui para a nossa redação, você também pode fazer a sua. Viu? 2111-7000, manda. Se a gente não conseguir fazer no dia, a gente guarda para a próxima quarta-feira. Marcos, a Carmen do Cidade Jardim. Taxa de fundo e de reserva deve ser paga pelo inquilino ou dono do apartamento, no caso do condomínio aí? Ó, no caso aí, Carmen, fundo e reserva é por conta do proprietário. Estou vendo que você é inquilina, então no caso aí, condomínio é uma coisa e fundo de reserva é outra. O condomínio você paga lá, vem um valor total, tem o fundo de reserva, pertence ao proprietário, tem alguns casos que desconta do aluguel, aí você vai pagando por mês, ou desconta de reembolso, mas é por conta do proprietário. É uma dúvida que tem constantemente, eu ouço, é uma dúvida que está constantemente o pessoal perguntando, fundo de reserva de quem quer? É realmente do proprietário. Olha essa dúvida aqui que o Luciano do Bela Vista mandou. Interessante, viu, Marcos? Ele disse que vai sair da kitnet que mora e uma amiga quer alugar. Ele como deve fazer? Ele pode levar os documentos na imobiliária e já transferir o contrato? Ou tem que desocupar, fazer vistoria, toda aquela parte mais burocrática antes? Que às vezes a gente até mistura, né? Amigo, vem, entra junto, e depois lá na frente vem algum pepino, algum problema. E que eu vejo constantemente é exatamente o pessoal mistura, põe o inquilino junto, tal, fica com o nome e tal. O certo aí é o Luciano. Luciano, você encerra a sua locação,
você vê os valores que tem devido, faz a vistoria de encerramento e depois você deixa fazer uma nova locação. Quem vai gostar disso é o imobiliário ou o novo proprietário, que é uma locação seguida da outra. Fora disso, você encerra a sua locação e deixa a sua amiga aí à vontade começar do zero a nova locação, tá? Marcos, o Carlos do Santa Cruz pergunta, está comprando um terreno imobiliário e está pedindo um sinal na assinatura do contrato de compra e venda. Como a escritura será feita na próxima semana, ele quer saber, né, quer pagar todo o valor da escritura. O que ele faz? Tá meio perdido na situação aí. Está meio perdido aí? O Carlos. No caso aí, Carlos, é interessante, porque todo contrato, ele prevê um sinal. Ele fica legalmente um contrato, tendo esse sinal fica legal. Então o que acontece? Não tem perigo de alguém desistir. Mesmo estar próximo aí de você passar a escritura, é interessante ter um sinal. No caso, é o mais importante, você já escolheu o imóvel, você já viu, fez levantamento, é muito importante isso do imóvel, está tudo em ordem, documentação, não tem dívidas. Os vendedores estão tudo em ordem, não tem pendências. Aí, posteriormente, eu acho que você pode assinar esse contrato, dar um sinal que não seja nada abusivo e esperar a escritura para a semana que vem. Aí você concentra na escritura, é o mais importante. Aí você esquece que pode existir uma desistência porque não tem um contrato sem sinal. Tendo sinal, ninguém mais desiste. É importante isso. Marcos Roflin, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu agradeço, Paulo. Manda as perguntas para a gente, quarta-feira que vem estamos aqui. Até lá. Não saia daí. Rio Claro Notícias volta já.